de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Pega a sua Bíblia aí. Marcos, capítulo de número 2. Versículo de número 3. Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Vou esperar você achar aí na sua casa. Diz assim a palavra de Deus. Marcos 2, 3. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam com seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Qual versículo? 9? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, toma o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-te, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Eu quero começar esta palavra com o final dela. Eu quero começar essa palavra declarando aquilo que esses homens disseram no final dessa história. Eu começo essa palavra dizendo: hoje vai acontecer coisa na sua vida que jamais foi vista. Eu vou repetir para ver se você recebe na sua casa, hein? Deus hoje vai fazer coisas na sua vida que jamais as pessoas viram. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa história é muito interessante, tem alguns aspectos sobre o impossível nessa história que eu quero discorrer aqui com vocês, porque nós estamos na fé dos impossíveis e nada melhor do que falar de impossível num contexto em que as pessoas estão se deparando todo dia com coisas impossíveis. Eu recebo notícia todo dia de pessoas que estão numa CTI, numa UTI de um hospital, alguém dizendo: olha, o fulano está lá e é impossível ele ser curado. Está com 70% do pulmão comprometido, o médico já desenganou. Eu recebo notícia todo dia de pessoas dizendo: eu perdi meu emprego, é impossível eu conseguir um novo emprego nessa crise. Então, essa história fala de algumas coisas que nós podemos aplicar na nossa vida, e que essas coisas vão nos ajudar a vivermos os impossíveis de Deus. A primeira coisa é que o impossível na vida desse paralítico só aconteceu porque a Bíblia fala de 4 homens que se importavam com o paralítico. Escute isso: o impossível acontece quando nós nos importamos. Os impossíveis de Deus são liberados quando há pessoas de compaixão nos ambientes aonde nós estamos. Pessoas de compaixão, pessoas que se importam com os outros, atraem os impossíveis de Deus.
Guarde isso que eu estou dizendo. Aonde há um ambiente de compaixão, ali haverá um grande milagre. Sempre é assim. A Bíblia fala que Jesus estava no deserto e ele teve compaixão da multidão. E ali tinha um menino com 5 pães e 2 peixes, e por causa da compaixão de Jesus para com a multidão, Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes. É muito interessante que Jesus só salvou a mulher samaritana, Jesus só fez na vida da mulher samaritana algo extraordinário, porque ele teve compaixão dela. Então guarde isso. Se você deseja viver os impossíveis de Deus, se você deseja viver algo grande na sua vida, escute o que eu estou te dizendo. Comece a ter compaixão das pessoas. Deus, nesse momento de pandemia, está levantando uma igreja que tem compaixão dos outros. Nesse momento em que muita gente está sofrendo, Deus está levantando um movimento de compaixão, as pessoas estão com mais compaixão das outras. Isso é Deus movendo a igreja dele para orar mais, para interceder mais, para ajudar mais. A gente tem visto aí um movimento de igrejas no Brasil e no mundo, orando na frente dos hospitais, pessoas evangelizando mais, pessoas fazendo vigília de oração, acordando de madrugada para orar. É Deus levantando uma igreja que tem compaixão, e aonde há compaixão, haverá impossíveis acontecendo. Então, se você deseja viver algo grandioso, você precisa se revestir desse amor pelo próximo, se revestir desse amor pelas pessoas. Tem pessoas precisando de você, tem pessoas que nesse momento precisam da sua ajuda. Ei, há paralíticos na vida, e paralítico fala de pessoas que não conseguem se mexer, há pessoas que não conseguem se mover mais para próximo de Jesus. Há pessoas que não conseguem mais se mover na sua vida, estão paralisadas, precisando de nós. E eu vim aqui nessa noite profetizar e declarar: Deus está te levantando, você que está aí na sua casa, o pessoal da equipe de trabalho, Deus está levantando o povo dele, para levar pessoas a Cristo, num ambiente de compaixão, e consequentemente um ambiente de impossíveis. O segundo aspecto aqui, dessa história, que foi uma preparação para o milagre, para o impossível acontecer, é que esses homens, eles fizeram uma coisa improvável. Esses homens fizeram uma coisa que, eu vou falar para vocês, eu não teria coragem de fazer. Acho que o pessoal aqui também não teria, né? Você teria coragem de fazer isso, Charles? Subir num telhado, levar um... Eu não teria. Você que está aí no YouTube com o celular, comenta aí para mim, por favor, para ver se você teria coragem de levar um cara, carregar um peso de uma pessoa para levar no telhado, abrir o telhado de uma casa que não é sua. Eu não teria essa coragem. Então a atitude desses caras é improvável, é uma atitude diferenciada, é um comportamento que chama a atenção, e chamou a atenção não só de Jesus, mas de todos que estavam ali. Guarde isso. Ambientes impossíveis são forjados quando há atitudes improváveis. Atitudes improváveis geram impossíveis de Deus. É sempre assim na história da humanidade. Era improvável que Davi tivesse coragem de enfrentar Golias, e por isso Davi venceu, porque ele teve coragem. Era improvável, meus amados irmãos, Moisés enfrentar Faraó. Moisés não tinha nem habilidade de falar, mas era improvável, e ele teve coragem de ir. Era improvável uma pessoa como Jesus, simples, de uma família simples, revolucionar o seu tempo, curar pessoas, liberar palavras, salvar pessoas, mas ele teve coragem de fazer, porque Deus o chamou. Era improvável o apóstolo Paulo, que era um perseguidor de cristão, ser um ganhador de almas, e ele teve que enfrentar impérios, teve que enfrentar dificuldades, pessoas, e ele teve coragem de fazer o improvável, e por isso viveu o impossível. Escute o que eu estou te dizendo: se você quer viver o impossível de Deus, tome atitudes improváveis, faça coisas que são loucura para os homens, ore como outras pessoas não teriam coragem de orar, fale o que outras pessoas não teriam coragem de falar, faça o que os outros não teriam coragem de fazer.
encare esse desafio, encare esse problema, como os outros não teriam coragem. O impossível só aconteceu nessa história, porque 4 homens pegaram um paralítico, subiram no telhado, paralítico provavelmente era pesado, subiram ali, abriram um buraco no telhado, correram risco ainda de cair, correram risco de serem ridicularizados, de serem xingados, porque estava acontecendo naquela casa um culto, pararam o culto no meio do culto, para que Jesus curasse o paralítico. Que atitude improvável, e que milagre impossível e extraordinário que aconteceu. Quanto maior a minha atitude diante de Deus, quanto mais improvável são as minhas ações, maior será o milagre de Deus na minha vida. De vez em quando eu vejo líderes falando: pastor, eu não tenho coragem de pregar a palavra para aquela pessoa. Quem sabe, pode ser que aquela pessoa até briga comigo se eu pregar para ela. Então, irmão, você não vai viver o impossível, não. De vez em quando eu vejo um casal dizendo: nós não temos coragem de perdoar um ao outro. Então o seu casamento está fadado ao fracasso. O que Deus está colocando na sua mão para você fazer, a chave para a sua vida hoje é: faça aquilo que ninguém tem coragem de fazer. E se prepare para viver aquilo que ninguém viveu. É interessante que esses homens fizeram isso, e eles fizeram isso, e essa é a terceira característica de um ambiente de impossíveis. Eles fizeram essa loucura toda de levar um paralítico lá para o telhado, baixar ele até Jesus. Fizeram essa loucura toda e em nenhum momento eles deram desculpa para não fazer isso. Eu vou repetir. A terceira atitude, ou o terceiro aspecto do impossível de Deus, é fazer as coisas sem dar desculpa. Eu fico imaginando o paralítico dizendo: oh, me leva lá em Jesus. Eles falam: hoje não dá não, né? Olha como é que a casa está cheia. É muita gente. Será que Jesus vai parar para te atender? Eu acho que não vai não. Ah, hoje eu não posso porque eu tenho que trabalhar. Hoje nós não podemos te levar até Jesus, porque você sabe como é que é, né? Está muito corrido. A gente gosta de arrumar desculpa. A gente gosta de arrumar empecilho. Por que nós não fazemos algumas coisas? Por causa de algumas desculpas que a gente vai dando. Esses homens não mediram esforços. Além de fazer o improvável, eles fizeram sem colocar barreiras. Eles não impuseram barreiras naquelas coisas. Eles simplesmente pegaram o paralítico e foram até o final, até Jesus curar ele. Escuta, enquanto você arrumar desculpa para não fazer exercício físico, enquanto você arrumar desculpa para não orar, enquanto você arrumar desculpa para não participar do culto online, enquanto você arrumar desculpa para não procurar um emprego, enquanto você ficar arrumando desculpa para não resolver o problema da sua família, para não liderar uma célula com excelência, Deus não vai fazer nada na sua vida. Tem gente que é especialista em arrumar desculpa nas coisas. Ele é especialista em falar: ah, não deu tempo, né? Você sabe como é que é muito corrido, eu não pude fazer isso, porque você sabe, a vida é difícil mesmo. Ah, meu irmão, Deus não age quando há um ambiente de desculpas. Deus age quando há atitudes corajosas, quando há pessoas que fazem e não medem esforços para fazer. Não meça esforço. Não meça esforços para fazer o que Deus te chamou para fazer. Vai lá e faça, em nome de Jesus. É interessante também, que para a gente já caminhar para o final, para a gente orar pelos impossíveis, é que esses homens, esses 4 homens, eles levaram o paralítico, e o texto está dizendo que Jesus, está aqui dizendo, Jesus reparou na fé deles. O paralítico é que foi curado, mas a fé era dos 4 homens. Olha que coisa impressionante. O paralítico foi curado por causa da fé dos 4 homens. O paralítico recebeu o impossível de bandeja, de grátis, como diz mineiro, por causa dos 4 homens que creram para o paralítico. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem hora na vida que a gente não vai nem com a nossa fé, mas a gente se apega a gente que tem mais fé que a gente, e essas pessoas produzem em nós o impossível.
Eu vou repetir porque essa chave pode mudar a sua vida. Eu estava conversando ontem com algumas pessoas que estavam nessa pandemia isoladas, sozinhas, dentro de casa, achando que está tudo certo. Eu perguntei, você está participando dos cultos? Ah, não estou não, estou desanimado, estou com preguiça. E aí eu falei para eles, olha, se vocês não vão com a fé de vocês, vocês vão com a minha fé. Eu, a partir de hoje, vou carregar vocês até Jesus, porque com a minha fé vocês vão viver o impossível. Escuta, tem hora que a nossa fé está fraca, tem hora que a gente está desanimado, e nós precisamos de pessoas de muita fé, para nos levarem até a Jesus. Eu vou repetir isso aqui, porque essa chave pode mudar a sua história. Tome a decisão hoje de pedir ajuda. Abra a boca, abre essa boca, irmão. Liga para alguém hoje. Manda uma mensagem para alguém e diga, alguém que é de Deus. E fala, me ajuda, ora por mim, eu preciso de você. E sabe o que Deus vai fazer? Através destas pessoas, você vai se aproximar de Cristo. Pare de caminhar sozinho. Esse paralítico se aproximou de Jesus, porque havia ali 4 homens cheios de fé. Então nessa noite eu estou aqui para dizer para você, se você não tem fé, se você está sem esperança, vai com a minha fé, vai com a minha esperança. Hoje eu estou aqui nesse culto online, para te carregar no mundo espiritual, para te dizer, você pode sim se encontrar com Jesus, e hoje mesmo, o impossível vai acontecer na sua vida. É muito interessante, porque Jesus não reparou no paralítico, Jesus reparou nos 4 homens. Em último lugar, para a gente orar, é que Jesus, a primeira palavra para o paralítico foi, os teus pecados estão perdoados. Aí começou uma zombação, uma zombaria daqueles homens, falando, quem que é esse cara para perdoar pecado? Aí Jesus reparou aquilo e falou, já que é assim, vocês priorizam mais as coisas físicas, então eu digo, paralítico, levanta e anda, e na hora o paralítico foi curado. Deixa eu te fazer uma pergunta, qual foi o maior milagre dessa história? Qual foi o maior milagre desse texto? Muita gente diz, o maior milagre foi o paralítico se levantar, o paralítico andar, esse é o maior milagre. Não, o maior milagre foi o paralítico ser perdoado por Jesus. O maior milagre é aquele que aparece primeiro. A prioridade de Jesus ali não era curar o paralítico, mas a prioridade de Jesus era Jesus salvar o paralítico. Jesus só curou o paralítico por causa daquela cambada que estava lá criticando ele. Mas escuta, Jesus nos ensina aqui que a nossa prioridade, o impossível principal da vida tem a ver com coisas espirituais. Tem a ver com o nosso perdão de pecados hoje. Tem a ver com a nossa alma salva. Tem a ver com a nossa vida com Deus. Por isso que Jesus diz, os seus pecados estão perdoados. Eu estou aqui não é para curar primeiro não, eu estou aqui para te perdoar, eu estou aqui para te salvar, eu estou aqui para fazer o maior de todos os milagres, que é o milagre da salvação. Aí depois Jesus vai lá e cura ele, sabe por quê? Porque Jesus queria dizer, eu sou completo, eu faço as coisas principais, mas também faço as coisas secundárias. Eu faço as coisas que são grandiosas, mas também faço as pequenas. A cura para Jesus é coisa pequena, gente. Ei, a cura para Jesus não é nada. Jesus estava ali, era para salvar aquele paralítico. E quando os fariseus começaram a criticar, Jesus diz, isso aí não é nada para mim, levanta e anda. Sabe o que eu vim aqui dizer para você? Jesus já te salvou, Jesus já te amou tanto, que Ele morreu na cruz por você, basta você abrir o seu coração, porque o maior milagre hoje vai acontecer, a salvação sobre a sua vida. Mas sabe o que eu vim dizer para você também? Se prepara, porque a cura desse vírus que você está no seu corpo, a cura dessa febre, a cura dessa depressão, a cura desse câncer, para Jesus não é nada. É secundário, ou seja, Ele faz a hora que Ele quer, e é num piscar de olhos que Ele pode fazer um milagre na nossa vida. Então, meu amado irmão, para Deus nada é impossível, nem questões espirituais, nem questões físicas. E nessa noite, Jesus vai fazer o impossível na área espiritual e na área física de muitas pessoas. Você crê nisso? Você que está na sua casa, fica de pé.